Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli. Tô passando por aqui para ler junto com vocês mais um enunciado da prova da SpaceX que aconteceu em 2017 para acesso no ano de 2018. Tudo bem? Então vamos lá. O espelho retrovisor de um carro e o espelho em portas de elevador são geralmente espelhos esféricos convexos, uma informação muito preciosa para a gente. Para um objeto real, um espelho convexo gaussiano forma uma imagem. Bom, pessoal, como vocês podem ter percebido, o enunciado de fato foi bem simples, tá? A resolução também não vai ser uma das mais longas possíveis, ela só vai exigir de você um mínimo conhecimento sobre o processo de construção de imagens em espelhos esféricos, no caso convexo, tá? Eu vou deixar um card aqui em cima desse vídeo, se você já quiser assistir um videozinho que eu gravei da SpaceX também, falando sobre esse assunto, vai ser de grande utilidade para ti, tá certo? Então o que acontece? Eu já fiz toda a ilustração necessária, aqui é o nosso espelho esférico convexo, tá? Nosso eixo principal é essa retinha roxa que está pontuada aqui na ilustração. O vértice do espelho, o foco e o centro de curvatura também estão presentes, assim como o nosso objeto real, tá? Que foi posicionado aqui sobre esse eixo principal. Pessoal, se você decorou basicamente os processos de formação de imagem, ponto para você. Já saberia me dizer na ponta da língua qual é a imagem formada pelo espelho convexo, tá? Lembrando que espelhos convexos têm processo único de formação de imagem, sempre vai ter as mesmas qualidades, tudo bem? O que eu vou fazer aqui para resolver esse problema de uma só vez? Eu vou traçar um raio de luz, pessoal, que seja basicamente paralelo ao nosso eixo principal, tá? Esse raio de luz, quando ele chega paralelo ao nosso eixo principal, ele tem que ser refletido quando ele bate nesse espelho, tá? E ele não vai ser refletido para uma direção qualquer. Ele é refletido obrigatoriamente procurando o foco do nosso espelho, tá? Então eu vou aqui representar para vocês um tracejado, porque o raio ele não atravessa o espelho, tá? A gente só diz que o nosso raio ele tem que ser refletido procurando aqui o foco do espelho. E o segundo raio, professor? Qual é o próximo raio de luz que eu vou precisar traçar nessa ilustração para basicamente formar, né, ter o processo de formação de imagem? Cara, o próximo raio de luz, você vai buscar o vértice desse seu espelho aqui. Opa, ficou um pouquinho torto, mas a gente pode fazer novamente, tá? Então, quando você consegue achar o vértice desse seu espelho, você precisa refletir, tá? E olha que curioso, nós podemos perceber que o nosso raio que foi traçado aqui inicialmente, ele forma, em relação ao eixo principal, um certo ângulo alfa, tá? É esse ângulo formado que vocês estão vendo aí. Então, o seu raio de luz, ele basicamente vai precisar ser refletido de tal forma que ele forme também, né, um certo ângulo alfa com o nosso eixo principal, tá? Para ficar tom muito mais didático, né, eu poderia fazer o seguinte com vocês. Eu poderia colocar, preencher esse ângulo aqui, tá? Chamá-lo de, no caso, um ângulo beta e alegar e garantir para vocês que o ângulo alfa ele é sim igual ao nosso ângulo beta pelos princípios, da reflexão dos raios de luz, tá? O que vai acontecer? Esses dois raios que foram refletidos, né? Eu posso dar uma pintadinha neles aqui para vocês. Tanto esse aqui de cima quanto esse aqui de baixo, se vocês pararem para perceber, eles não vão se encontrar à esquerda do espelho, né? Eles não têm um encontro direto. Mas e se a gente decidisse, basicamente, forçar, né, um prolongamento desses nossos raios de luz? Então, essa outra retinha que eu coloquei para vocês, ela não é um raio propriamente dito, né? Lembrando que os raios não vão conseguir atravessar os espelhos, não é isso? Mas seria uma espécie de um prolongamento desse segundo raio de luz que foi refletido no vértice do nosso espelho, tá? E aí eu te faço a seguinte pergunta. Cara, houve um encontro direto dos raios de luz? Professor, não houve. Mas houve um encontro aqui, ó, a gente pode deixar bem marcado, que acabou havendo um encontro dos prolongamentos desses nossos raios de luz. Então, se houve encontro dos prolongamentos, acredite, já é o suficiente para você ter o processo de formação de imagem. Então, nesse pontinho verde que vocês estão vendo aí, é onde nós vamos estar formando a nossa imagem. Isso mesmo, atrás do espelho. O que faz a gente chamar, né, essa imagem de virtual. Atrás do espelho, virtual, perfeito? Além disso, é sempre um casamento, né? Toda imagem que é virtual, ela é direita.
Professor, eu não consigo entender bem essa classificação. Cara, olha para o objeto não está de cabeça para cima? A imagem também não ficou de cabeça para cima? Então é por isso que a gente fala que ela é direita ou direta, como alguns livros falam, em relação a esse objeto aqui. E a última classificação, que eu poderia dar para esse caso é que a nossa imagem ela assume uma qualidade de ser menor. Professor, como assim? Cara, repara que a seta azul, que era o objeto, ela está muito mais comprida, né, que a seta cinza, que eu designei para imagem. Então, se a seta da imagem está menor, de fato, ela não vai ter as mesmas dimensões, o mesmo tamanho que o objeto, sendo uma imagem reduzida. Prof, só uma pergunta, para que a gente usa, então, esse espelho convexo, esse espelho que reduz a imagem? Cara, quanto menor for a sua imagem produzida, olha que interessante, maior é o campo visual. Então, conforme você vai diminuindo os tamanhos das imagens formadas, você conseguiria enxergar mais coisas. Tudo bem? Então, se a gente dá uma olhada no enunciado, a gente vai acabar percebendo que a melhor alternativa possível é a letra B, uma imagem virtual e menor, além de ser direita, que a gente também pôde comprovar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado muito da nossa resolução. Fico por aqui e até o nosso próximo vídeo. Um forte abraço.